Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós havíamos começado o novo bloco de reflexões do nosso catecismo, o Pai revelado pelo Filho. Vimos como a invocação de Deus como Pai é conhecida de muitas religiões. Vimos como no Antigo Testamento, Deus é Pai em primeiro lugar por causa da criação, já que ele criou tudo, então ele é Pai. Depois vimos como Deus é Pai, sobretudo do povo como coletividade, e isso por causa da aliança e também do dom da lei que Deus faz a Israel. Mas vimos que, pouco a pouco, pessoas, indivíduos também vão sendo considerados filhos de Deus. Em primeiro lugar, por exemplo, o rei. Deus é o pai do rei de Israel. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Salmo 2 é um salmo de entronização do rei. No momento em que o rei subia ao trono, ele era considerado, gerado filho de Deus naquele momento. Mas muito particularmente vai se perceber que Deus é pai dos pobres. Deus é pai do órfão, da viúva, do estrangeiro, os três típicos exemplos de pobreza no Antigo Testamento e mesmo nos tempos de Jesus. E aí nós tínhamos chegado ao parágrafo número 239. Ao designar a Deus como nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos. Primeiro, Deus é a origem primeira de tudo. Ele é o Criador, ele está na raiz do universo e também do seu povo. Deus é, então, a autoridade transcendente. Mas, ao mesmo tempo, ao chamar Deus de Pai, a Bíblia quer lembrar a sua bondade e solicitude de amor para com todos os seus filhos. Essa ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e a sua criatura. Lembrava que o próprio Papa João Paulo I falava sobre isso. Deus é pai, mas é mãe também. Lembrávamos as passagens, por exemplo, de Isaías, né? Pode a mãe se esquecer de seu filho, ou a mulher, o fruto das suas entranhas, mesmo que existisse tal mulher, eu não te esqueceria nunca. Como a mãe consola o filho, vós sereis consolados. Então, a imagem de pai, a imagem de mãe, mostra a imanência, ou seja, a proximidade de Deus diante da sua criatura especial, o ser humano. A linguagem da fé inspira-se, assim, na experiência humana dos pais, dos genitores, que, de certo modo, são os primeiros representantes de Deus para com o ser humano. E daqui a nossa responsabilidade muito grande, porque conforme o tipo de paternidade exercida pelo Pai na Terra, essa vai ser a primeira imagem de pai que a criança vai ter e que muitas vezes lhe trará dificuldades para o resto da vida. Quando a criança tem o privilégio de ter um pai amoroso, carinhoso, acolhedor, e a gente fala que Deus é pai, é só alegria. Quando, ao contrário, o pai é ausente, violento, embriagado, traidor, e se fala para a criança que Deus é pai, a reação pode ser instintiva. De pai basta o que eu tenho em casa, eu não preciso de mais um no céu, e muito menos ainda um que seja todo-poderoso. Eu conheci pessoas que, inclusive, depois de anos de consagração, por terem tido um relacionamento ruim com seu pai na terra, quando ela tentava se relacionar a Deus como pai, ela não conseguia. Me lembro que eu me perguntei a uma dessas pessoas uma vez, o que você sente quando chama Deus de pai? Ela ficou vermelha e disse, eu não chamo a Deus de pai.
eu vou mais na minha oração a Jesus, eu vou a Nossa Senhora. Acontece que tem pessoas que não tiveram o privilégio de ter também uma mãe amorosa, carinhosa. E aí, quando a gente fala que Deus é mãe, a reação é também de rejeição. Eu já tive a oportunidade de conhecer pregadores acostumados a trabalhar nos presídios e que tinham que inventar uma linguagem toda especial para poder falar de Deus para aquelas pessoas. Porque não tinham na vida nem uma imagem de pai, nem uma imagem de mãe e nem uma imagem de família que pudesse servir de ponto de apoio para que agora o adulto ouvisse falar de Deus sem que ele mesmo, no seu psiquismo, interpusesse uma rejeição. Então essas pessoas falam de Deus como amigo ou como companheiro, falam que Judas alcaguetou Jesus, porque aí eles entendem, e que aí veio o esquadrão da morte e bateu em Jesus e colocou a coroa de espinhos, né? Mas Jesus perdoou porque ele era realmente um cara legal. E na medida em que essas pessoas vão desintoxicando sua mente, seu coração, dos relacionamentos errados do passado, ela vai conseguir, aos poucos, então, aceitar a Deus como o analogado primeiro de toda a paternidade. Então, essa experiência humana, ensina, sem dúvida alguma, como será o nosso primeiro relacionamento com Deus, mas ela ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Então convém lembrar que Deus está muito além, ele transcende essa distinção humana dos próprios sexos. Nós não precisamos ficar preocupados se Deus é pai, Deus é mãe, porque não tem sexualidade em Deus. Essa paternidade e a maternidade, elas não estão em Deus relacionadas com o sexo, mas com a ternura, porque tanto o homem quanto a mulher são imagens e semelhanças de Deus e trazem, inclusive, no seu comportamento, reflexos dessa imagem que é complementar. A maneira de ser da mulher é uma, a maneira de ser do homem é outra, e diante da criação, isso é uma riqueza muito grande. Deus não é nem homem nem mulher, ele é Deus. E transcende também a paternidade e a maternidade humanas. Embora paternidade e a maternidade humanas tenham em Deus a sua origem e modelo. Então, nesse sentido, ninguém é pai como Deus é. Deus é único. Isso nós precisamos ter presente, inclusive experiencialmente. Porque só na medida em que essa experiência for realmente introjetada em nós, é que nós vamos, guiados pelo Espírito de Deus, chamar a Deus de nosso Abá, papai, papaizinho, e vibrar no mais íntimo do coração por esse relacionamento íntimo, que realmente dá sentido a toda a nossa existência. E também, à luz desse relacionamento, nós vamos saber perdoar, acolher os nossos pais da terra, agradecer pelo bem que nos fizeram, pelo carinho que dispensaram para conosco, mas também compreender que não é Deus que é a pessoa errada, são os nossos pais que são falíveis e não conseguiram ser para nós o espelho que nós precisávamos. E assim, na medida em que nós desintoxicamos essa imagem, seremos nós também imagens do Pai, que é Deus, para os nossos irmãos. Pode ser, e nunca é demais repetir isso, que a nossa vida seja o único evangelho que muitos irmãos irão ler. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Deus abençoe as nossas famílias. Amém.